Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Rafael. Então, hoje vou estar apresentando o meu trabalho, sendo que o título é Práticas Investigativas no Ensino de Ciências, superando os obstáculos epistemológicos no processo do conhecimento para aprendizagem significativa. Então, quando a gente fala, né, do processo das aulas de ciências, a gente observa, de uma forma geral, que a memorização de conceitos, fórmulas e leis ainda se dá presente, não criticando o modelo tradicional, porque ele deve existir, ele tem o seu espaço, mas que a gente tem que pensar que a proatividade do estudante é o que a gente precisa almejar, as habilidades, né, o conhecimento é o que a gente precisa desenvolver. E então a pergunta é: existe mesmo uma participação ativa dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem? É algo que a gente, né, vem se debruçando, a gente vê pesquisas e a própria realidade da sala de aula. Então a gente precisa repensar ou, de alguma forma, adaptar esses processos. No perfil, né, da perspectiva da aprendizagem significativa de Ausubel, a aprendizagem, né, o processo do aprender envolve a incorporação de um novo conceito. E esse conceito, ele para ele que ele seja, né, de fato significativo, ele tem que ser de forma não arbitrária, ou seja, ele precisa ter elementos iniciais ou anteriores para que esse novo conhecimento se faça presente e de uma forma não literal. Então, não é, isolada, a análise deve ser acompanhada de um contexto. E nessa perspectiva, no processo do conhecer, existem obstáculos epistemológicos definidos por Bachelard. Então, no momento da aprendizagem, o senso comum pode ser um entrave para a pesquisa. Não que ele deve ser desmerecido, mas a gente precisa de elementos para sustentar as ideias. E, no contexto, o ensino por investigação, ele, né, deve ser valorizado, justamente como Zompero e Laburu dizem, porque incentiva a participação, o aluno de fato ele vai participar das etapas necessárias para desenvolver as habilidades científicas, né, no caso que ele precisa. E aí você entra na questão das competências, né? Ele precisa de conhecimentos, habilidades, atitudes para desenvolver, principalmente na questão da ideação, né, do brainstorm, na construção de hipóteses. Então, o objetivo desse estudo foi analisar o engajamento dos estudantes no processo de realização da investigação científica em uma aula de ciências. Então, como fundamentação teórica, nós temos 3 pontos, né? A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, que vai diferenciar a questão do ensino da aprendizagem mecânica e significativa. Como já foi falado um pouquinho na introdução, a aprendizagem significativa, ela não pode ser arbitrária e nem literal. Ela deve ter, né, considerar o que o estudante já sabe e também considerar o contexto. Então, a aprendizagem com qualidade, ela acaba, né, fazendo parte desse processo. Então, tem uma diferença quando algo é mecânico e quando é significativo. Em relação aos obstáculos epistemológicos, Bachelard vai trazer que, em vários momentos de se aprender algo, alguma coisa, o estudante ou qualquer ser aprendente passa por obstáculos que ele vai chamar, né, o primeiro obstáculo, o segundo, o terceiro. Então, esses obstáculos, de uma forma geral, podem fazer que o conhecimento fique superficial, por exemplo, ou que há um desvio de entendimento. Então, essa discussão é importante nesse processo da condução das aulas. E na questão, né, do método científico, da alfabetização científica, do ensino por investigação, nós temos Pereira, Chassot, Zompero e Laburu desenvolvendo as ideias sobre esses processos. E no método científico, nós temos um conjunto de etapas, né, sistematizadas que devem ser seguidas para gerar um resultado consistente. Então, nós temos a observação, que é o ponto inicial, o problema de pesquisa, que é o questionamento, as hipóteses, que são possíveis respostas de solução para essa pergunta, para esse problema, a experimentação, que é de fato executar a pesquisa, e os resultados, onde você,
né, realiza a análise de dados e a conclusão onde você fecha o trabalho. Então, é necessário passar por essas etapas. Já na questão da alfabetização científica, assim como o processo da alfabetização e letramento, mobiliza, né, certas habilidades para os estudantes que eles devem desenvolver. Então, você tem trabalhar, né, vivenciar a ciência no cotidiano, se apropriar dessas linguagens científicas e executar práticas que favoreçam a isso. Então, ser alfabetizado, letrado cientificamente, exige essa linguagem científica que muitas vezes os jovens, as crianças, as pessoas ou têm medo ou não compreendem. E aí você tem níveis, né, de participação, de efetivamente ser ativo no processo. E esse quadrinho vai demonstrar aqui o nível, né, porque é algo individual, algo social, porque é a linguagem que mobiliza, né, as ideias, os resultados. Então, essa tabelinha aqui vai dizer isso, né, ela, de forma geral. E no que se refere também ao ensino por investigação, nós temos uma grande importância que é o quê? As habilidades cognitivas que devem ser desenvolvidas, principalmente para fortalecer a argumentação. Você ter elementos, para o estudante ter elementos para desenvolver a sua argumentação. E ele perpassa por, né, desde o primeiro momento até o final, a elaboração de hipóteses, assim como no método científico. E a metodologia, então, dessa pesquisa foi qualitativa, com objetivo descritivo e procedimento de campo. E os sujeitos foram 30 estudantes do curso de licenciatura em pedagogia da disciplina de ciências. A temática da prática experimental foi desenvolvida, né, com o tema de análise da percepção do percentual de sódio em rótulos de produtos alimentícios. Então, as etapas foram relacionar cada alimento com as quantidades de sódio armazenadas em recipientes plásticos, validar as hipóteses realizadas anteriormente e realizar um debate com os resultados. Então, aqui tem a tabelinha que eles tinham que preencher em relação às hipóteses de validação. E aqui nós temos os alimentos que foram selecionados para a execução da aula. Então, foi um macarrão instantâneo, maionese, um chips, um biscoito recheado e um refrigerante, com os respectivos percentuais. E em relação na primeira etapa, grande parte dos estudantes relacionaram o valor em gramas dos alimentos com a quantidade de sódio presente nos mesmos, mas nem sempre, quanto maior a quantidade de alimento, né, de gramas, vai ser maior o teor de sódio. Na segunda etapa, foi revelada a associação correta da quantidade de sódio presente nos alimentos. Então, eu apresentei depois, e 70% desses estudantes, ou seja, 21 deles, não realizaram essa relação, né, correta. O que significa que eles não têm muito essa noção em relação à quantidade de sódio, em relação ao total do alimento, e então a gente precisa cada vez mais discutir isso. E na terceira etapa, a gente apresentou os resultados, né, pegando aquela amostra, né, total de alimentos com os percentuais, por regra de 3 simples, para eles visualizarem, então, a proporção da quantidade de alimento com o teor de sódio. E depois, o que que a gente observa? Quando chegou na questão do refrigerante, alguns acharam estranho, mas como assim, né? Tem muito sódio, sendo que é um alimento, né, vamos dizer, uma bebida mais doce. Então foi legal, porque não é que a presença de algo que seja doce não contenha sódio, com objetivos diversos ali. Então foi um ponto importante da discussão. E durante o debate, os alunos, eles pensavam apenas na problemática do excesso de sódio, mas eles não visualizaram, talvez, né, pela própria prática, e a chamada de atenção que tem esse tema, pela a deficiência de sódio que ele traz. Então, foi disponibilizado um texto para a gente realmente estar discutindo até quantos gramas diários, né, de sódio são indicados pela questão da saúde mesmo. E aí, nesse caso, que foi obtido como conclusão? O objetivo proposto foi atingido porque a gente conseguiu mostrar o engajamento e envolvimento desses estudantes ao praticar essas etapas de investigação, principalmente construindo as hipóteses, e o conflito de ideias sobre a proporção de sódio dos recipientes com os alimentos analisados foi interessante, ou seja, a gente fala daqueles obstáculos, né, que o senso comum traz, então a gente conseguiu observar, identificar e discutir.
E conhecer, né, sobre a presença de substância em alimentos é algo extremamente importante para uma consciência mais crítica, até para uma vida mais saudável. Então, que eles sejam multiplicadores desses conhecimentos, já que eles estão atuando na educação ou irão atuar. E as atividades por investigação, então, se reforça a presença delas, porque ela está em consonância com a aprendizagem significativa, onde o que eles já sabem vai fazer a diferença, e acrescentando, né, agregando novos valores, e principalmente quando você fala dos conteúdos conceituais, procedimentais, que é o fazer, os atitudinais, que é o agir. E, no final das contas, atividades como essa é mais um exemplo para mostrar que o engajamento, que a participação é muito mais ativa quando se desenvolve esse tipo de atividade. Então, eu agradeço pela paciência, pela atenção. Aqui está meu e-mail, qualquer coisa. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.